Seja muito bem-vindo ao podcast Foco em Resultado, o podcast para você que acredita que o desenvolvimento pessoal e da equipe é a chave para a prosperidade. E no podcast de hoje, nós falaremos sobre liderança e sobre a prosperidade por meio dos leilões, a segurança financeira. Você que está aí conosco, o podcast hoje está imperdível. À minha esquerda aqui, Andréa Gonçalves, consultora de empresas, especialista em ISO e LGPD, né, Andréa? Seja Sim. muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Bruno, eu que te agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero que o pessoal que esteja assistindo a gente obtenha um conteúdo transformador e inspirador. É isso que eu espero. Maravilha. E à minha direita aqui, Jaqueline Costa, ela é especialista em leilões da Caixa Econômica Federal e também fundadora do Leilão e Prosa. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Bruno. É um prazer imenso estar aqui com você, com a colega. A gente tem um tema muito interessante aí que vai interessar aí os empresários. Maravilha. Falando em segurança financeira e liderança, a gente não poderia deixar de falar da Implantar Telecom, nossa parceira aqui do programa. E a Raíssa tem um recadinho para você. Vem para cá, Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha. Obrigado, Raíssa. Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte região. É só você ligar aí, ó, 41 0955 e levar para sua empresa, para sua casa, para casa dos seus colaboradores, a melhor internet de Belo Horizonte região. Pessoal, nosso tema de hoje aí, liderança e a segurança emocional, segurança financeira do colaborador. É muito comum, Andréia, dentro das empresas, quando a gente vai falar de liderança, o empresário, o líder, ele se vê sem condição financeira ou talvez até uma falta de prioridade na qualificação do colaborador. Tem lá um ótimo operacional, um ótimo vendedor, um ótimo contador apurando, às vezes, os impostos, né? E aí promove essa pessoa para ser coordenadora, para ser gerente e perde um ótimo operador e ganha um péssimo gerente. Como é que você vê esse cenário que a gente vê no mercado hoje, Andréia? Sim, Bruno. Infelizmente, isso acontece muito. Eu que estou aí nas empresas, principalmente fazendo a implantação de gestão por processo, certificações ISO 9001, todo dia a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E tem uma frase que fala assim, o, o empresário ele tem medo de treinar o colaborador e ele ir embora, mas o pior é você não treinar e ele ficar. Verdade. Porque a empresa tem muito a perder quando isso acontece. Então, a gente sempre fala que competência ela está baseada em 3 palavras, que é educação, experiência e treinamento. É preciso, primeiro, prover as competências baseadas principalmente nessas 3 palavrinhas, educação, experiência e treinamento, para daí eu poder promover, então, aquele colaborador. Verdade. Você tem visto muito isso nas empresas acontecendo na prática mesmo? Acontece demais, acontece todos os dias. A gente tem problema de pessoas que não estão qualificadas para ocupar um cargo. E a nossa legislação terrível só atrapalha o empresário. Você promoveu a pessoa, você não pode voltar com ela para o cargo depois, não deu certo. Aí você tem que demitir a pessoa, você não pode regredir com ela do cargo, né? É verdade, Bruno. Isso é planejamento, falta planejamento. Então, quando a gente vai fazer qualquer mudança dentro da empresa, a gente tem que planejar essas mudanças até para poder conseguir mitigar os erros, os riscos, né? Riscos de mudanças. E planejamento, você já sabe como é que o É brasileiro, tudo. infelizmente, né? A nossa amiga Sônia Jordão, ela tem uma fala que eu gosto muito dela sobre planejamento. Um beijo aí no coração, Sônia Jordão. Ela fala o seguinte: planejamento não foi feito para ser executado, foi feito para ser acompanhado. Se você Sim, acompanha o planejamento, você pode ter um resultado melhor do que você planejou. com E certeza. se você acompanha o planejamento, se você não acompanha, você pode ter o planejamento pior ainda. Uhum. Então, realmente, essa questão de monitorar mesmo o que foi planejado, né? Claro, vou mudar alguma coisa, vou planejar primeiro. Verdade. E aí, Jaque, antes de entrar no assunto dos leilões, já aconteceu com você alguma vez já de promoção que não deu certo, funcionário que não deu certo? Já, o Bruno, sinceramente, essa é uma questão crítica nas empresas, porque já aconteceu comigo, por exemplo, empresa que eu trabalhava, que o gestor promoveu,
a pessoa, e ele era um ótimo funcionário. Ele trabalhava na linha de frente de uma empresa de transporte de valores. E, no entanto, ele mudou de cargo e ele acabou. A pessoa, assim, ela não produzia mais, ela não tinha alegria, ela não estava contente e ela chegou até a sair da empresa. Nossa. Então, isso é muito sério. É o que a colega falou, né? Os empresários, gente, né, os fundamentos da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. E nesse planejamento você tem que ver as competências, né? Tem que ver o perfil de cada funcionário, inclusive como comunicar com ele. Por meio do quê? Da inteligência emocional, Verdade. né? A Jaque já entrou no assunto aqui, né? Sobre essa questão do funcionário pedir conta porque ele se sente incompetente, ele se sente despreparado, desqualificado. E eu ia entrar nesse assunto só mais para frente, para falar do livro de liderança que a Andréia vai lançar com a gente lá no dia 8. Você vai estar com você lá no dia 8 também. O meu lá, André. E lá no artigo da Andréia, ela fala exatamente disso, ô Jaque, que é sobre esse colaborador que fica com a autoestima lá no pé. Você usa um termo sobre... Não é autorreputação, não, qual que é mesmo? É autoimagem sustentada. Autoimagem sustentada. Se ele não tem uma autoimagem que ele acredita, ele vai pedir conta ou ele vai ter comportamentos nocivos para a empresa, né? Com certeza. Essa autoimagem que eu falo lá no livro, de construir essa autoimagem sadia, sustentada, fortificada, isso é fundamental para uma liderança de sucesso. Quem quer liderar com sucesso precisa desenvolver primeiro, porque muitas vezes a gente vem, quem é que não vem, né, de um ambiente, às vezes tóxico de família, de amigos, de parentes. Então, é a gente parar para poder pensar até que ponto essas crenças que eu tenho a respeito de mim, elas vão me levar para o meu objetivo, que é fazer uma liderança de sucesso. Então, se está escrito assim na minha testa que eu sou uma líder medíocre, eu vou obter resultados medíocres, uma equipe medíocre. Isso é muito real. Eu falo até por experiência própria, que eu sou a 10ª filha de 10 filhos. Você é a 10ª filha? Meu Deus. E aí, de repente, eu me vi tendo que liderar projetos, né? Grandes projetos, empresas, projetos de certificação ISO, projeto de LGPD. Mas, assim, então, se eu não formasse uma autoimagem, não daquela menininha que estava ali cercada por todos, que estavam sendo amparado o tempo todo, cuidado, minha filha, olha isso, olha aquilo. De repente, eu me vi ali naquele meio que eu falei, não, deixa eu olhar para as pessoas que eu quero me inspirar para ser tão boa líder como eles são e deixando para trás essa imagem ali de menina, A ser a cuidada para ser a cuidadora agora, né? Exatamente, líder, né? exatamente. Não, imagina você crescer num ambiente com 9 irmãos, você ser a mais nova dos 9, todo mundo te paparicando, cuidando de você, todo aquele cuidado, né? E realmente, o que você diria hoje para a pessoa que cresceu dentro de uma empresa na mesma linha que você e ainda tem essa dificuldade desse romper, de criar casca? Você teve que criar casca, né, Andréia? Claro, sim. O que você diria para essa pessoa que está nos ouvindo? Hoje, até como mulher, eu falo assim, não precisa da gente deixar a feminilidade de lado, essa questão da gente gostar de ser protegida, cuidada, não precisa deixar isso de lado, mas às vezes ali no trabalho, na linha de frente, você vai ter que assumir uma outra postura diferente, né? Verdade. E o que eu digo é, olhe para aquelas pessoas, que foi o que eu fiz, Bruno, eu comecei assim, eu vou me vestir igual aquelas pessoas que são líderes que eu reconheço, que eu quero me inspirar. Então, eu comecei com uma ação assim prática e fácil. Peraí, deixa eu ver como que esse pessoal se veste primeiro. E foi o que eu fiz quando eu trabalhava numa empresa. Eu falei, nossa, eu entrei lá como analista, falei, daqui a um tempo eu quero ser gerente. Tinha vários gerentes homens e uma mulher. Falei, eu quero ser mais uma gerente. E aí comecei a me inspirar, olhar a forma como vestia, fui lá, troquei meu guarda-roupa todo. Legal. É o que eu sempre digo, a gente tem que ser primeiro. A gente fica esperando eu ter para eu ser. Não, a gente tem que ser primeiro. Então, a pessoa te vê como tá. Olha, o Bruno está desperdiçado ali, ele poderia ser um bom líder. E aí eu fiz isso nessa empresa, passou um tempo, eu estava como líder, como gerente de relacionamento com clientes. Que bacana. Então, foi muito bom. Mas foi um despertar pessoal ou foi a empresa que te estimulou nesse processo seu? Eu via que a empresa, ela dava esse ambiente para gente que queria crescer. Aí eu falei, eu vou usar disso, né? Vou me inspirar nessas pessoas. Você aproveitou e vou começar. a oportunidade.
foi isso que eu fiz e que deu certo. Que bacana. Você, inclusive, tem um outro livro, um livro solo. Tenho, que eu falo sobre isso, Como é muito que em chama? detalhe. Recrie-se para o seu crescimento profissional. Eu lembro quando eu te conheci, deve ter uns 7 anos já que eu te Tem conheço. tempo bom. E aí a Andréia me presenteou com esse livro. Foi. E aí eu dei de presente para minha esposa leu esse livro. A gente estava indo para o Espírito Santo de trem, a gente queria fazer uma viagem diferente, a gente foi para o Espírito Santo de trem e ela leu o seu livro na viagem de trem. E ela ficou apaixonada com o livro. Falou assim, Bruno, eu quero 30 livros desse, que eu quero dar de presente para toda a minha equipe. Ela tinha uma equipe de 30 pessoas, ela da área tributária, né? Ela deu para as 30 colaboradoras dela, porque fala muito sobre isso. Eu lembro disso, sobre recriar essa imagem da pessoa, porque muitas vezes a pessoa não consegue obter o respeito. Eu entendo que nós temos a obrigação de respeitar a todos. Mas quando você segue o passo a passo que você ensina no seu livro, né? Sobre você criar a autoimagem e fazer com que o outro te respeite o que você está refletindo. Para ele, isso é importante demais, né? Com certeza, isso é super importante. A gente se vê primeiro como aquela pessoa para que os outros à nossa volta também enxerguem a gente de forma diferente. Legal. Já que você tem vivido isso no leilão, porque o seu público é majoritariamente masculino, né? Verdade. Então, o público lá deve ter o quê? Uns 80% homens ou não? Sim, 80% do meu público são homens. E essa questão de você, né, se ver, ela é muito importante, porque primeiro a gente tem que acreditar na gente, né? Nós temos que acreditar na gente. A gente tem que ir, e as pessoas que estão nos vendo, elas têm que confiar. Então é um reflexo. Então, se você não se enxerga, igual você falou, você deu o exemplo. Eu fui lá, me vi, inspirei nos líderes que eu dava, né, tinha uma pontuação bacana, troquei meu guarda-roupa inteiro e você foi para frente, para a linha de frente com todo o positivismo. Então, se você não acredita em você mesmo, você não transpira isso. Verdade. À medida que você não transpira, as pessoas não percebem e não confiam. Então, a melhor coisa é você se amar em primeiro lugar, né? Amar a Deus, né, em primeiro lugar. Óbvio. E se amar. E fazer com seriedade tudo que você se propõe a fazer. Legal. Falando ainda desse despertar, desse posicionamento, a Jaqueline ela é um exemplo sobre essa questão de liderança e de capacitação. Ela acompanha o Márcio Michele, né? Acompanho, Márcio Michele. E, às vezes, você que é empresário, você que é líder, está falando assim, mas o meu orçamento está curto para qualificar pessoas. Eu estou sem grana para qualificar pessoas. Gente, nós estamos na era da informação. Você, como líder, que tem que fazer uma curadoria da informação. Verdade. Existem cursos gratuitos, existem cursos digitais, existem eventos presenciais gratuitos de qualificação. E eu vejo que a Jaque é uma pessoa que, inclusive, que investe em treinamento com a equipe dela. Esses dias o Fabiano estava num curso de 3 dias, do Márcio Michele. E quem estava lá com ele? A funcionária da Jaque, a estagiária da Jaque estava lá. E realmente é isso. Eu vejo que falta pessoas, né, o Jaqueline, que inspiram outras igual você, que era um treinamento que não tinha nada a ver com leilão, nada a ver com imobiliária. A Jaque tem uma grande imobiliária, já fez mais de 400 arremates de leilão. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa praia mais. Mas ela não estava ali preocupada somente em qualificar a equipe dela em relação a leilão. Ela quer ver o colaborador dela desabrochar, crescer, né? Amante radical de pessoas. Verdade. E é muito interessante, porque esse treinamento, né, eu acabei me tornando coaching, e ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a mesa do conselho, né? E o papel do líder de ter essa mesa do conselho com pessoas chaves para que possa te ajudar a fazer uma boa seleção. Tudo começa na seleção, né? Se você faz uma boa seleção com pessoas com princípios e valores que estão, né, alinhados com o propósito da sua empresa, nós já estamos começando bem. No mais, a pessoa precisa se submeter, e isso não é caro. Você coloca lá o colaborador para participar de 3 dias de um treinamento desse, que ele foi de graça tanto para a empresa quanto para o colaborador. O colaborador sai de lá se entendendo melhor, vendo as suas dores. E ele, muitas vezes, ele não está fazendo alguma coisa, não é porque ele não quer,
É porque ele não descobriu que ele tem uma competência que está lá, abalada, lá na raiz. Cheio de traumas, cheio Lá de... no trauma, porque quando ele Crenças. estava lá na infância, o mãe, ou o pai, ou o irmão falou que ele não era capaz. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, ele cresceu com aquilo na cabeça. Então ele não ousa desobedecer aquele pai ou aquela mãe em função daquilo que está lá no passado. Então, quando você leva o colaborador a fazer esse tipo de reflexão, ele repensa a sua vida, ele ressignifica e ele volta com uma gratidão enorme e você vai ter uma pessoa muito mais comprometida no seu ambiente de trabalho. A Tainá, por exemplo, que você citou, ela voltou encantada. Ela falou, já que Cheio de sonhos, cheio projetos. de sonhos, de projetos. E ela está aqui, eu estou aqui, ninguém me tira. Coisa Eu tenho linda. certeza, sim, se ela receber uma proposta hoje de trabalho para ganhar o dobro, ela não vai. Legal. Por conta disso, porque você cria valor e você une as pessoas no ambiente de trabalho. Que nem tudo é dinheiro. Você tem outras conquistas, né? E é claro que a prosperidade ela é uma consequência daquilo que foi plantado. Então, essa prosperidade ela vem naturalmente, porque você deu o melhor de si. Então, os líderes precisam despertar isso. Uma amiga minha me falou o seguinte, Jaque, você não quer... Eu dou consultoria para uma rede, né, enorme aí de padarias. Você não quer ir lá falar com as atendentes para mim? Que legal. Eu falo, nossa, Gilda, Sim. eu vou, quero sim. Jaque, é porque a atendente, uma briga com a outra não sabe por que grita e o cliente está lá vendo. Gente, o cliente é a razão da nossa existência. Mas como que o seu colaborador vai atender ele bem, sendo que ele não está bem com ele Ele tá mesmo? mal, né? Ele não está bem. Então, você, empresário que pensa nisso, você não vai ganhar só um colaborador, você vai ganhar uma pessoa ali que vai ter a sua empresa como se fosse dele. Sim. Essa é a diferença. Qual que é a revolta do empresário, muitas vezes? E não é nenhuma revolta no self 1, tá no subconsciente ali. Que é assim, eu estou contratando alguém, eu estou pagando o salário dessa pessoa, o mínimo que ela deve fazer é vir e cumprir a descrição de cargo dela. Essa é a expectativa do empresário. E mesmo que você não verbalize isso do empresário, do líder, do gerente de RH, esse é o sentimento. Mas se você não compreender que é assim mesmo, as pessoas não estão prontas, as pessoas não estão qualificadas, você não vai encontrar esse profissional ideal e que ou você resolve despertar o emocional dessa pessoa, qualificar essa pessoa, cuidar dessa pessoa como se fosse o pai ou a mãe dessa pessoa, a empresa não vai andar, o setor não vai andar, a atividade não vai andar. Eu quero dar um exemplo. Certa vez, eu fui convidada para ser gerente geral da Brinks Transporte de Valores. Eu fui a primeira mulher gerente geral de uma empresa de transporte de valores. E é uma empresa que não é uma empresa que nasceu ontem, não. Ela nasceu em 1959 em Chicago. Eu já vi foto da Brinks, que na época era com cavalo puxando. Carruagem, carruagem. época que era carruagem. Então, eu era vista na empresa como um extraterrestre. Uma mulher no ambiente masculino, sendo gerente geral de uma filial importante, que é a filial de Belo Horizonte. Imaginem vocês aí que estão me ouvindo, o desafio que eu tive na minha mão. A primeira coisa que eu fiz foi entender todo o fluxo da empresa, mas desde do chão de fábrica até o mais alto nível. E outra coisa, eu valorizei os funcionários, porque naquela época o carro forte ele rodava, imagina 4 pessoas dentro de um carro forte sem ar-condicionado. Na hora que eu tive simplesmente a sensibilidade de virar e falar, vamos colocar ar-condicionado em todos os carros fortes. Nossa. Cheguei para o meu gerente regional e falei, está aqui no meu plano financeiro desse ano. Projeto. Vamos colocar X quantidade de ar-condicionado. Pensa uma líder que ganhou a equipe inteira a seu favor. Coisa linda. Por algo que era o seguinte, que o funcionário não estava pedindo nada mais do que iria fazer com que ele trabalhasse mais feliz. E outra, no 5º dia útil, era o dia, assim, terrível.
Eles saíam 5 horas da manhã e voltavam, não tinham hora para voltar, era muito corrido. E aí, sabe o que eu fazia? Um café da manhã especial. Contratava lá a dona Sinira, não esqueço disso. E ela levava cachorro quente, que eles já iam trabalhar com a sua matulinha, né? Ela ainda falava assim, com a sua matulinha. E ela, dona Jaqueline para lá, dona Jaqueline para cá, e só faltava esticar tapete vermelho para eu passar. Então, eu acho que isso você cria um ambiente favorável aos resultados que toda empresa precisa de ter, né? Verdade. Com certeza. Coincidentemente, eu trabalhei também no mercado de transporte de valores, na Esquadra. Se eu conhecer a Esquadra? Já, sim. Trabalhando na Esquadra um bom tempo já. É um mercado que, quando a gente fala sobre a parte de inteligência emocional, saúde emocional, é muito pesado. É verdade. É muito pesado. E a questão da inteligência emocional, ela é, principalmente no ambiente de transporte de valores, que eles precisam ter inteligência emocional e precisam estar atentos o tempo todo. Olha, eu como mulher, outra atividade que eu fiz foi aprender a atirar. Eu fui para a linha de frente. Eles tinham que me ver como uma mulher que liderava, mas que eu sabia tudo o que eles faziam. Legal. Aí eu fui atirar, eu já dirigi carro forte, dirigi caminhão. Gente, Ou seja, eu fui para dentro da. Eu fui para dentro, gente, eu Da não operação. esqueço disso. Eu fui para dentro da operação. Eu fiquei um dia na oficina com o Marcílio. Eu não esqueço do Marcílio. Era o mecânico. Eu fiquei lá, eu queria saber tudo quanto é peça, qual que era a finalidade A dificuldade de dela, comprar os qual que era insumos. a dificuldade de comprar, quanto tempo que durava, porque na hora que chegasse para mim um relatório, olha, tem que trocar tal peça do caminhão, eu já saberia. O impacto que aquilo ia causar na operação, se não chegasse na hora. Então, o líder, ele tem que ser técnico, ele tem que ser humano, ele tem que trazer a equipe para o seu lado, e tem ações que você pode fazer que não geram custo. Outra ação que eu fiz naquela época foi fazer uma CIPAT. A CIPAT, pela Lei Rouanet, que a gente não gastou nada, Olha só. pela Lei Rouanet, o imposto que ia ser pago, que a empresa teria que pagar, ele foi redirecionado para fazer uma semana de CIPAT, onde nós usamos vários tipos de palestra, de álcool, tabagismo, depressão. Todo dia tinha uma atividade, tinha teatro. Ou seja, uma empresa de carro forte, ela ficou que estruturalmente estaria, né, atrás de grades e um sistema muito fechado, ela ficou extremamente humanizada. Conclusão, a empresa cresceu, os funcionários mais comprometidos, e é isso aí que é o papel do líder. Ele, né, trazer essas coisas para a organização. A Andréia, ela fala no capítulo dela sobre o líder termostato, né? Que é a diferença do termômetro e do termostato. Eu cito essa metáfora Essa do percepção termostato. de qual que é o ambiente que eu estou aqui, né? Exatamente. Eu estava até pensando na sua fala, que você está falando de chegar na empresa e conhecer todo o fluxo. Eu acho que trabalhar com norma ISO 9001, desde os 17 anos que eu fui como estagiária trabalhar, né? E ela, por si só, trabalhando com ela, você precisa conhecer todo o fluxo da empresa. Então, essa questão de se desenvolver como líder, de querer propor medidas, ações, de querer ajudar as pessoas dentro da empresa, isso acaba vindo. Então, eu sou muito grata por ter começado trabalhando com isso, porque eu falo, gente, como que foi bom para eu me desenvolver como líder, estar à frente de projetos. É muito bom. E aí, essa questão do termostato, que eu cito lá no livro, a sala aqui, por exemplo, eu não sei quantos graus que você colocou, mas vamos supor que você colocou ali 22 graus. E se a porta ou a janela que estiver aberta e lá fora está muito quente, igual hoje está muito quente, é possível que a sala ela atinja a temperatura lá de fora, mas daqui a pouco ela vai voltar para os 22 graus. Sim. O mesmo acontece se ela tiver lá fora estiver muito frio. Pode cair a temperatura, mas depois ela vai voltar para os 22 graus. Então, se a gente quiser que ela atinja a temperatura lá de fora, ou, né, a gente precisa primeiro zerar esse termostato. Assim são com as nossas crenças. Tem que nivelar ele tem que estar... Como é que fala? bem. Quando você aferir Exatamente, a ferramenta, calibrar, você está conseguindo calibrar, exatamente. Então, assim acontece com as nossas crenças. A gente está falando de inteligência emocional, e eu falo dessa imagem fortificada do líder, porque a gente precisa desenvolver essa questão da inteligência emocional, para poder ter uma outra percepção de nós mesmos, né? Porque a forma como a gente se enxerga é a forma como o mundo vai nos enxergar.
E eu gosto também muito dessa frase, né? Eu me vejo e vejo a realidade. Então, a realidade é um reflexo do que a gente tá vendo. É Verdade. verdade. Sobre essa parte, né, da inteligência emocional, a gente tem aquela questão seguinte: o colaborador ele está cheio de sonhos, É verdade. ou não, É. ou ele está num lugar assim, deixa a vida me levar. Quando a gente ajuda o colaborador a colocar metas, né, porque essa geração, inclusive, essa geração atual, que muitos empresários têm relatado assim: o colaborador vem sem perspectiva para trabalhar na empresa, ele quer receber 3, 4 meses de salário. Depois que ele pagou a viagem, ou o iPhone, ou o celular, o que ele queria comprar, ele vai e pede conta. É. Tá sem uma visão de futuro, uma visão de construção Sem de perspectiva. longo prazo. E quando a gente fala sobre essa questão da segurança financeira, desse controle financeiro na CIPAT, por exemplo, quando você falou sobre o transporte de valores, que é uma área delicadíssima, indústrias que trabalham muito com a indústria também. Se o colaborador ele está com a cabeça assim: o meu aluguel não está pago, o financiamento não está pago, eu estou pagando juros. Esse colaborador, o risco dele do acidente do trabalho lá na CIPAT é altíssimo. Altíssimo. Hoje, nas CIPATs, né, as empresas têm colocado o tema, por exemplo, de gestão financeira, controle financeiro. Como ajudar esse colaborador a manter as contas em dia. Está entrando questão de relacionamento pessoal, casamento, porque um cara ou uma moça com o casamento todo destruído, como que ele vai chegar para trabalhar? E se o líder não tem essa percepção de olhar para a equipe, nivelar com a equipe, falar assim: essa pessoa não está bem hoje, ela acaba demitindo, perdendo talentos. Por quê? Porque o cara não está produzindo, a pessoa não está produzindo, não porque ela não é qualificada, mas porque ela não está bem naquele momento, pessoalmente. E isso está atingindo o resultado dela dentro da empresa, né? Isso é tão sério, porque eu estava falando com você até antes da gente começar o podcast que 2026 veio uma nova versão da ISO 9001. A ISO 9001 é a que cuida da gestão da qualidade e a norma ela vai sendo revisada de tempos em tempos porque a tecnologia muda, as coisas mudam e ela tem que acompanhar. Então, isso é tão importante que ela vem cobrando a NR01, a 1 que fala de ambiente psicossocial. Então, tem que cuidar desse lado psicológico e das pessoas, dessa psique, da pessoa estar bem, porque não é só a segurança que está em jogo, mas a qualidade dos serviços e dos produtos que estão sendo fornecidos, ela também fica em jogo quando a pessoa está nesse estado. Verdade. Então, é algo tão importante que uma norma reconhecida no mundo inteiro, quando a gente fala de qualidade, ela vem trazendo esse tema para ser trabalhado pelas empresas de forma mais criteriosa, com mais controles, mais cuidados. E essa questão do risco psicossocial está muito voltado para a autoimagem, que é o que você trabalha também no artigo, e para a pessoa que está com dificuldade, frustrada. A pessoa vai se frustrando, aí vem ansiedade, vem depressão, não consegue alcançar os objetivos dela, não planeja para fazer aquisições. Aí entrando agora no tema da Jaque, né? Que é essa questão da aquisição do imóvel. E a Jaque tem um projeto específico para que as empresas ajudem o colaborador nesse processo da primeiro imóvel, da primeira casa própria, né, Jaque? É verdade, porque muitas vezes o colaborador, nem ele imagina que ele não consegue comprar, né, a sua casa própria, porque não tem conhecimento mesmo, sabe? E a empresa que tem essa sensibilidade, né, de investir nesse colaborador para uma educação financeira, para uma palestra, para escutar a gente falar com ele, o que ele tem que fazer para ele conquistar, a empresa ela vai ter um colaborador mais sensível, mais engajado com a empresa. E olha, gente, o sonho da casa própria é o sonho de qualquer pessoa. Imagina você, empresário, realizando o seu sonho para o seu colaborador. Que colaborador que você vai ter, né? Eu mesmo, e não falo só da casa própria, não. Qualquer empresa que olha o colaborador com toda essa visão humana que nós estamos falando aqui, esse colaborador nunca mais esquece. Nunca mais. Nunca Vai lembrar mais. da empresa pro resto da vida. Eu trabalhei na Newton Paiva muitos anos. Eu nunca mais esqueço o Dr. Newton. Nunca mais. E Dr. Paulo e Maria Elvira. Por quê? Porque eram pessoas que acreditavam em pessoas, que amavam pessoas, que queriam desenvolver pessoas. E é isso que eu tento sensibilizar o empresário para trazer para dentro da empresa dele.
Porque aquele colaborador que está ali pagando o seu aluguel, ele poderia estar pagando uma prestação pelo mesmo valor, ou com uma diferença pequenininha. Ele conseguiria, por exemplo, comprar um imóvel no leilão, onde ele consegue financiar 90%, Bruno. E como que funciona esse leilão? Eu vejo o pessoal falando que a Caixa dá desconto nos imóveis. Por que a Caixa faz isso? Como é que funciona esse processo de leilão de imóvel? É seguro? Como é que é, Jaqueline? Extremamente seguro. Primeiro, a Caixa é o maior banco, né? O banco público que tem a maior carteira habitacional do nosso país. E o processo, ele funciona da seguinte forma. Quando alguém vai no banco e pega um empréstimo, né, para comprar a sua casa, ele vai pegar um empréstimo por 30 anos, por 35 anos. E no decorrer desses anos pode acontecer alguma coisa. Infelizmente, ele pode perder o emprego, ele pode perder uma esposa, ele pode entrar numa depressão. A maioria dos casos que ocorre não é porque a pessoa é desonesta, não é. Ela passou por uma fatalidade que ela não deu conta de pagar. O banco dá todas as chances da pessoa pagar, de incorporar a dívida nas prestações, de negociar, de dar pausa nas prestações. E a própria pessoa, ela pode, inclusive, vender o imóvel. Ela nem precisaria deixar perder o imóvel. Ela pode vender para quitar o imóvel e receber um pedaço ainda do imóvel. Ela vende para uma outra pessoa, essa pessoa vai lá, compra financiado, o financiamento dela quita o financiamento da pessoa que está devendo, isso chama interveniente quitante, e ela não perde o imóvel. E ainda sobra um troco ainda, se Ainda bobear. sobra o troco. Só que o que a gente estava falando de inteligência emocional? As pessoas estão adoecidas. As pessoas estão adoecidas e elas não sabem como se curar internamente. Aí, o que ela acontece? Um casal, por exemplo, é muito comum. Brigaram, estão separando. Um está fazendo pirraça para o outro. Eu não pago, você não paga, eu não pago, não vende, eu não saio daqui. Então, nós vamos perder o imóvel. O que aconteceu? Os dois perderam. Nossa, Deus. Os dois perderam. E quando a gente chega lá, a pessoa ainda pode falar assim, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Olha para você ver, essa dor toda, ela é desnecessária, porque a pessoa poderia ter feito algo antecipadamente para não chegar nesse ponto. Porque na hora que chegou nesse ponto, que o banco já deu todas as oportunidades e a pessoa ficou sem agir, o banco vai tomar, gente. É um contrato E depois que foi pro leilão, acabou, né? Acabou. É um contrato de alienação fiduciária, está na lei. Sim. É um acordo. Olha, se você não me pagar, esse imóvel é meu. Ele não tem a propriedade, ele só tem a posse. Então, na verdade, a gente tem duas situações. Tem aquela pessoa que ela quer conquistar o imóvel próprio e tem aquele colaborador que pode ser que ela tenha um imóvel próprio, está passando por uma dificuldade terrível e aí a gente teria que entrar lá com suporte para que ela não perca o imóvel para não ir para o leilão. Isso. Essas duas situações, que às vezes é o colaborador da nossa audiência está passando por isso. Perfeito. Porque numa empresa você pode ter os dois tipos. Aquele que quer ter a sua casa própria e ele vai ter a oportunidade de comprar um imóvel no leilão, porque no leilão ele vai conseguir financiar 90% e ele ainda vai comprar um imóvel com 30%, 40%, 50% de desconto. 50% de desconto? 50% de desconto. Hoje a minha equipe está em Betim, investigando 3 imóveis lá. Imóveis que estão valendo 150 mil, que estão vendendo por 98 mil. Mas eu vou te botar na fogueira aqui agora, Jaque. Ai. Como assim que a Caixa vai dar 50% de desconto? Por que ela faria isso, de dar um desconto tão agressivo assim para outra pessoa comprar? Porque é o seguinte, a Caixa é um banco. Existe um acordo chamado Acordo de Basileia, que é um acordo internacional. E esse acordo, ele foi feito para que a saúde financeira dos bancos ela seja medida. Se o banco ele fica com um patrimônio muito alto, ele vai descumprir esse acordo. E ele descumprindo, haverá sanções. Entendi. E sanções essas que, inclusive, vai repercutir no mercado internacional. Nossa. Porque a saúde financeira do banco ela fica afetada.
Então, até se ela... Entendi agora. Inclusive, se ela avaliar o imóvel muito acima, então ela vai inflar o patrimônio dela, que ela não pode ter tão grande. Não pode. O objetivo do banco não é ter imóvel. O objetivo do banco é emprestar dinheiro. Então, quando ele retomou o imóvel, coisa que o banco não queria fazer, isso é prejuízo para o banco. Aquele imóvel fica lá, ela tem que mandar para o leiloeiro, é feito 3 leilões. Ela teve custo, ela teve que pagar advogado, teve que pagar para consolidar a propriedade, pagou ITBI, pagou cartório, vai pagar o corretor, né, do banco. Eu sou corretora da Caixa Econômica Federal. Ou seja, ela tem todo o custo até ela conseguir vender aquele imóvel para poder injetar dinheiro novamente dentro do Entendi, que banco. esse dinheiro está parado e O ela dinheiro está... está parado. Tá um passivo, não tá É um um ativo. passivo. Então, ou seja, ela precisa de vender. Agora eu acredito que realmente tem esse desconto, que é um desconto real mesmo. Real. É, E faz agora, sentido. no final Faz do sentido. ano, inclusive, é uma excelente oportunidade. Sabe por quê? Porque vai fechar o balanço do ano. E aí ela tá sem caixa, tem muito patrimônio, mas não tem caixa. Então, a tendência, eu não estou falando que vai Sim. ter, a tendência é que comecem a aparecer mais imóveis do que já tem, porque tem muito imóvel, e com condições ainda melhores, tanto de financiamento e descontos. Agora, é claro que o desconto ele é analisado de acordo com o perfil de cada imóvel. Quanto tempo que ele foi retomado, qual a dívida do ex-mutuário, qual o custo que o banco teve, né, de retomada, né, que é chamado adjudicação, mas nada mais é do que a retomada do próprio imóvel. E o banco ele faz todas essas contas para que ele e aplica o desconto de forma com que ele não tenha prejuízo, obviamente, né? Mas o objetivo dele é esse. E quando o banco fala o seguinte, eu vou dar o desconto e ainda estou vendendo mais barato, essa é a condição, muitas vezes, do colaborador que está ali naquela empresa, que não tem conhecimento, de comprar o imóvel, o primeiro imóvel da vida dele. Entendi. Porque ele está dando pouco dinheiro de entrada, ele está financiando mais do que normalmente ele conseguiria, com uma taxa de juros menor, e muitas vezes aquele desconto que está sendo concedido ali, ele é até maior, porque o banco, muitas vezes, ele faz uma avaliação do imóvel e ele tem uma tendência de fazer uma avaliação abaixo do preço de mercado. Entendi. Então, é muito comum, por exemplo, um imóvel está valendo, na verdade, eu sou investidor, eu compro imóveis, eu tenho vários imóveis, então, a minha alegria, hoje eu vivo de leilão, né? A minha alegria é ajudar as pessoas a adquirir a sua casa própria. Seja aquelas que precisam para casa própria, ou até mesmo um investidor que quer comprar, reformar, vender e ter aquilo ali, ou como uma fonte de real, né, dele, única, ou como uma fonte complementar. Então, eu, por exemplo, comprei um imóvel em Betim esse ano, por 116 mil. Ele vale 220. Legal. Né? Então, o imóvel, a aplicação de desconto estava falando assim, estou dando um desconto de 40%. A avaliação do banco, ela estava falando que o imóvel valia 170. Nossa, Só a que diferença é muito grande. é muito grande. Só que a avaliação de mercado ela é diferente da avaliação do banco. Entendi. Então, na hora que você aplica os parâmetros de mercado, né, parâmetros mercadológicos, para você saber quanto que realmente aquele imóvel vale, você vai descobrir que aqueles 40%, na verdade, não é 40%, é 50%, é 60%. Nossa. E ali que é uma grande oportunidade, né? Demais. Agora, demais. imagina você... Porque, olha só, porque o que eu imagino já que é o colaborador da empresa que está financiando o imóvel no empreendimento imobiliário que está começando agora, que está com valor no limite para venda, para quem está construindo com prazo para receber. Normalmente a construtora ela está com um fluxo de caixa imaginando que vai vender 2 anos, ela pode colocar o preço de mercado à vontade, podendo comprar um outro imóvel bem mais em conta. Eu me recordo de um amigo que falou que comprou um imóvel no leilão em Lagoa Santa por R$40 mil. Isso é verdade? Existe mesmo? É mentira? Existe sim. Hoje, no presente momento, os imóveis estão um pouquinho mais caros. Mas eu já estou no leilão há muitos anos. Eu já comprei imóvel, para mim, por R$22 mil. 22 mil? E vendi por 55. Lembra? Comprou Popular. por 22. Acredite, é verdade. Comprei por R$22 mil um imóvel, um apartamento lá em Itatiaiuçu. Eu Olha lembro só. como se fosse hoje. Um apartamento, uma teteia, 2 quartos, sala, arrumadinho, prédio bonitinho. Vendi por 55.
Tem imóvel de todo valor, gente. Olha só. Todo valor tem imóvel. Agora, imagina para o empresário que tem essa visão, que tem um programa de treinamento e que encaixa essa temática para o seu grupo de colaboradores. Esse colaborador, ele vai ficar grato para o resto da vida com o seu líder. Como é que você vê isso, Andréia? Enquanto a Jaque estava falando, eu estava pensando, gente, eu estou falando no Sim. livro sobre autoimagem fortificada, sadia. Então, a pessoa se vê capaz de realizar um sonho, que é de comprar a casa própria, o quanto que a imagem dessa pessoa, a percepção dela, de si mesma, não vai mudar, gente, para melhor e vai mudar os resultados da empresa, né? Verdade. Fantástico E isso. até a contribuição dela, porque muitas vezes o colaborador já tem casa, tá bem, tá em paz, mas quer dar uma casa para os pais, né? Porque ele pode realizar um sonho da família e juntar com alguém, né, Andréia? Com certeza, isso faz toda a diferença. Então, trazer essas temáticas, às vezes a empresa pensa assim, né, mas eu sou pequena, não sou uma empresa grande, que consegue fazer grandes investimentos, como a gente vê multinacionais fazendo, mas trazer uma temática dessa para os treinamentos ali anuais, para um plano de capacitação e desenvolvimento anual, promover competição de jogos de videogame, eu já vi isso em empresa, Sim. sabe? Você ter ali um cantinho para depois do almoço assistir uma TV, dar uma descansada, um cantinho bem Uma gostoso. desligada, né? Exatamente. Isso tudo são investimentos baixos que você faz com retornos muito viáveis, muito viáveis. Qualquer percepção que eu tenho das empresas, da sociedade no todo, né? Você vai ter ali o dono da empresa, que ele tem uma visão bem mais ampla de mercado, de possibilidades, oportunidades. Aí vem a diretoria, vem os gestores, também normalmente com nível de informação a mais. Mas quando você vai para a base, na operação, a turma está muito sem informação. É muito a dancinha do TikTok, é muito o Instagram, as guerras políticas. E se você, como líder que está aí nos ouvindo, não parar para filtrar esse tipo de informação, olha que preciosidade, né? E só aproveita, né, Jaque? Esse tipo, talvez, de mercado, quem tem informação que não está na base da pirâmide. É verdade. Aí fica somente os investidores, que não é ruim, maravilhoso, comprar um imóvel no leilão. Inclusive, depois eu quero conhecer melhor como é que funciona o seu clube do leilão. Com certeza. Claro, né? Mas olha só, intimados. a gente está aqui quase como que uma nata da sociedade, vendo imóveis de R$40 mil, que qualquer pessoa, talvez, lá da operação, poderia aproveitar a oportunidade para comprar e não faz porque não tem conhecimento. E aí ela se vê tão distante daquilo que ela quer para ela ou para os pais, como você está pensando. Verdade. E você falou uma coisa, Bruno, que é muito séria. Você falou do TikTok. As pessoas não têm conhecimento e quando buscam alguma informação, ainda buscam no canal errado. Esses dias, agora, semana passada, uma moça fez um arremate e colocou o meu código de corretora. Hoje, qualquer pessoa que queira comprar um imóvel na Caixa Econômica Federal, obrigatoriamente, ele tem que colocar um código de um corretor. E aí, se ela não conhece ninguém, ela vai lá na lista de corretores e clica lá no primeiro que ela vê. E eu fui a sorteada dessa vez. Aí tá. Eu peguei e falei, chegou um e-mail para mim, imóvel arrematado, fulana de tal, que não sei o quê. Eu falei, uai, maravilha. Jesus mandou do céu. Aí tá, liguei para a moça. Gente, eu vou falar para vocês. Ela falou comigo desse jeito. Eu fiz um cursinho do TikTok e eu já estou preparada para arrematar. E eu arrematei. Agora eu quero saber que dia que eu posso ir no banco assinar o contrato de financiamento. Agora você quer ficar bobo? O imóvel que ela comprou não podia financiar. Era só à vista. Nossa. Ô, gente, a informação e o conhecimento é algo que tem que ser disseminado. Sabe? Tem que ser disseminado. E essa turma precisa de pessoas, líderes, que vejam isso, que ajude a elevar, sabe, a base. Essa base está muito desinformada. Está muito raso, né? Muito raso. Aí, graças a Deus, eu falei assim, ainda estava dentro do prazo dela cancelar a proposta, para não ter multa, não ficar suspensa. Aí eu fui lá e falei, não, mas eu quero comprar. Eu falei, não, você não vai comprar não, querida, porque não é assim. Primeiro que não financia. E segundo, a gente tem que fazer uma série de diligências. E expliquei para ela todo o processo do Clube do Leilão. Então, é isso aí. Quando você falou de TikTok, eu lembrei desse caso que aconteceu agora, recentemente. Olha só. Então, a questão também não é só comprar o imóvel do leilão, é ter
alguém para acompanhar no processo. Então, não é simples, então, essa compra? Não é só Não. entrar no site da Caixa e comprar? Não, de jeito nenhum, não é simples. Leilão, gente, não é para amador, né? Você tem que ter técnica, você tem que ter alguém que te ampare, que te ajude, para que você possa fazer todas as checagens pré-arrematação. Então, nós temos que verificar se a avaliação do imóvel, eu não dei o exemplo, né? Agora, recente, o imóvel valia muito mais do que estava na avaliação da Caixa. Só o olhar de alguém que entende de mercado para falar isso, Entendi. né? Não, e é cada um, como diz o outro, né? Cada um no seu galho, né? Não dá para eu poder me aventurar numa área que não é a minha. Tem que ser feita uma diligência no imóvel, saber se está ocupado, se está desocupado. Aliás, tem vários imóveis que estão desocupados. Tem Entendi. imóveis novos que acabaram de ser construídos, que a pessoa financiou na planta e ela não conseguiu pagar, né? Olha só. Ela não conseguiu pagar. Eu vendi no mês passado 4 imóveis em Contagem, em um conjunto, que todos estão vazios, porque eles foram financiados na planta, as pessoas não tomaram posse e não pagaram durante esse período, né? Então, você aí que está me vendo, muitas vezes fala assim, mas o imóvel vai estar ocupado. Nem sempre, né? Tem que ser feita essa diligência, tem que fazer uma pesquisa aprofundada na questão jurídica, tem que analisar aquela matrícula, tem que ver se tem impedimentos, se tem indisponibilidades na matrícula, que tipo de indisponibilidade que é essa, porque senão você compra o imóvel e na hora que você quer revender, ele vai apresentar ações, ônus e ações, e você não vai conseguir vender de forma financiada, você só vai conseguir vender à vista. E outra coisa que eu faço também é uma investigação pontual do ex-mutuário. Não é só do imóvel. O ex-mutuário, ele já foi preso, ele já foi envolvido em algum crime, né? Nossa. Porque Porque você vai tirar a pessoa da casa dela, né? entendeu? Então, ou seja, a gente tem que saber quem mora ali dentro, qual que é o histórico dela, né? E outra, importantérrimo, fazer também toda a diligência para levantar os débitos. Qual é o débito de condomínio atual? Mas a Caixa não paga isso quando ela pega o imóvel de volta? Não paga. A Caixa, cada edital, existe um edital para cada imóvel que é a Bíblia do imóvel. Entendi. Então, tem imóvel que a Caixa vai pagar 10% do valor de débitos de condomínio que ultrapassar a avaliação do imóvel. Então, se o imóvel foi avaliado, por exemplo, por 160 mil, a pessoa que está comprando, ela vai ter que arcar com 16 mil reais de débito de condomínio. Entendi. Então, por exemplo, se tiver um débito de condomínio lá de 36 mil reais, quem está comprando vai pagar 16 mil e a Caixa vai pagar 20 mil. Tem situações que sim, a Caixa paga. Outras não paga nada. A pessoa que está comprando, que ela tem que pagar tudo, né? Tem que levantar débitos também de IPTU. Mas e para fazer essa conta? Como é que... Porque, pelo jeito, é complexo, não é algo simples de ser feito, né? Mas aí que vocês vão contar com o Clube do Leilão, né? No Clube do Leilão, a gente ampara, né, as pessoas que querem comprar um imóvel, inclusive disponibilizando para eles a nossa calculadora do leilão. Essa calculadora é uma ferramenta importantíssima que nós desenvolvemos, onde você vai colocar lá, olha, quanto que eu quero comprar esse imóvel, até quanto? Quanto que o imóvel vale? O que eu estou gastando com ITBI? O que eu estou gastando com cartório? O que eu vou gastar com condomínio? O que eu vou gastar com imposto? Você coloca Aí tudo. a gente coloca tudo, a gente vai lendo lá o edital e vai colocando as informações. No edital vai ter todas as informações. Não, Não. o edital não tem todas as informações. Nós que temos que investigar essa informação. Você que tem que investigar. Realmente, André, para a gente investir nisso, vamos ter que procurar. Eu tô pensando, É melhor Bruno, vir pro ele tá achando que vai ser assim, que ele vai tirar achando que é essa assim, né? informação. Assim não, Tem que Bruno. ter um especialista Tem junto. que ter um consultor ali para te apoiar em todo esse processo. Eu Legal. sugiro. É o papel do consultor, né, Bruno? É isso aí, Tô o aqui papel falando como da que é importante o consultoria. consultor. Verdade. E aí, ô Andréa, nessa questão desse pertencimento do colaborador, de trazer ele, você acha que é viável mesmo para o empresário fazer esse acompanhamento e trazer o colaborador para isso? Com certeza, Bruno. A gente já falou aqui antes que isso pode mudar os resultados vida, da né? empresa, né? Porque se você tem um cara ali trabalhando e ele está motivado, engajado, sabe que a empresa realmente se preocupa Tá com essas cuidando questões, dele, né?
Porque para ter alguém com esse nível de sensibilidade, de humanidade, para poder trazer esses temas para dentro da empresa, gente, a pessoa vai estar ali se sentindo acolhida. A empresa realmente faz parte aqui da minha vida, da conquista dos meus objetivos. Então, isso é fundamental, é essencial. Talvez seria necessário fazer uma anamnese, né? Fazer uma pesquisa interna, entender se a pessoa tem casa própria, se ela paga aluguel, se ela não paga aluguel, se os pais Sim. têm, entender Mas eu acho como que que seria de essa realização do sonho dela, né? Exatamente. Mas, de toda forma, você trazer esse tema para dentro das empresas, que não é uma coisa que a gente vê, que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Eu estou aqui, eu estou assim, maravilhada, que eu penso, Legal. gente, se trouxer esse tipo de informação, de conhecimento, o quanto que as pessoas não podem se sentir transformadas para poder oferecer também o melhor dela para as empresas, Verdade. né? E estou até pensando aqui, ô Jaque e Andréia, além de ter a pessoa que pode comprar para ela morar ou para os pais, às vezes tem um líder ali que está trabalhando com trade, que é super arriscado, ações, que se acorda num dia, está de um jeito, no outro dia está de outro. Aí tem empresas públicas que um dia um presidente acorda se te falar alguma coisa, as ações vai lá para o chão, tudo muito inseguro, né? E imóvel é um ditado que minha avó dizia sempre, né? Quem compra terra não erra. Não mesmo, minha avó falava a mesma coisa. Essa frase aí é a mais certa, né? E a gente está falando dessa questão até de liderança, desses momentos da liderança ter ali, ter intervalos, alguma atividade para relaxar. A gente estava conversando sobre isso, né? Que eu falo até no livro, dessa questão dos líderes poderem para eles e para a equipe promover esses momentos de relaxamento, porque às vezes vai ser ali que ele vai ter um insight, que ele vai ter uma resposta, inclusive, para um problema não só da empresa, mas na vida dele. Verdade. Esse momento aqui está sendo bem relaxante, pelo menos para Sim. mim. Então, você está falando em algumas coisas, eu já estou pensando, olha, como que eu posso linkar isso com algumas coisas na empresa. Então, a gente sai daquele ambiente, às vezes dentro do ambiente, mas a gente consegue sair dele De forma leve, né? Exatamente. Mas agora você Você falou que vê- tá muito leve para você, como diz o meu amigo Alexandre Santos, eu vou botar uma pimenta na frieira aqui agora. Como que entra a LGPD nessa questão, nesse envolvimento dessas informações pessoais? Aham, Porque são informações sensíveis. são. Paga aluguel, não paga, quer investir, não quer. São coisas que, de fato, a empresa não tem essa autonomia para poder investigar, Aham. mas ela vai estar se abrindo para o colaborador se expor. Entregar Isso essas envolve informações alguma pra coisa ela. nisso na LGPD? Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz 10 bases legais para que você possa dar licitude para aquele tratamento daquele dado pessoal. Então, tem algumas bases legais específicas quando a gente está falando de dado pessoal sensível. Dado pessoal de criança, por exemplo. Então, ela vai trazer as bases apropriadas para que a gente possa aplicar a base mais adequada, dependendo da finalidade, e a pessoa que está entregando aquele dado, ele vai estar ciente disso, ele vai assinar ali um termo de consentimento, se for aplicada essa base legal, que é só uma, né? Entendi. A gente tem execução de contrato, a gente tem obrigação legal, são várias bases legais que podem ser usadas para que a empresa possa fazer de modo seguro esse tratamento de dados pessoais e depois isso não vir alguma coisa contra a empresa, né, Entendi. que possa ser usado contra ela. Então, é daí que entra a importância de ter um programa de proteção e tratamento de Bem dados. organizado. Aí eu ia fazer uma reclamação, você, não, mas o Brasil, legislação do Brasil, sempre atrapalha, a gente quer ajudar o colaborador. Mas essa lei não é do Brasil, né? É uma lei internacional, ela na é verdade, do né? Brasil, mas ela é inspirada no GDPR, que é o regulamento que a gente tem aí mais forte e mais antigo, né, que é o regulamento da Europa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi baseada e inspirada no GDPR, mas é uma lei que não veio para atrapalhar o empreendedorismo, não veio para atrapalhar os negócios, não. Ela veio para balancear os interesses. Então, Entendi. tem o titular de dados de um lado e tem a instituição, a empresa privada, a empresa pública, privada, a pessoa física que trata dados pessoais com finalidade econômica, para que ela possa fazer isso de modo a não Adequado. e não ultrapassar os interesses do titular de dados, que somos nós que entregamos o nosso dado pessoal aí a todo momento. Entendi. Então, ela veio fortalecer, na verdade. Mas a lei, a LGPD ela é muito voltada para essa parte do cliente, né? Mas também tem essa parte do colaborador. Não é Ou só não? o cliente. Primeiro, a gente tem que entender o que é titular de dados e o que é dado pessoal. Titular de dados somos nós, pessoas físicas vivas que têm um CPF
E aí, dado pessoal é tudo que identifica ou que pode identificar uma pessoa. Entendi. Então, tudo que identifica ou que pode identificar, se eu monto um quebra-cabeça ali, não muito difícil, Uhum. e consigo identificar o Bruno, aí eu estou lidando com dado pessoal. Entendi. E tratamento de dado pessoal é tudo que eu faço com dado pessoal, desde o momento que ele entra na empresa até o momento que ele sai. Então, não é só de cliente. Eu pego uma empresa normal, eu vou no RH, nas minhas vivências, eu vou no RH e é onde a gente tem mais trabalho com LGPD. Entendi. Porque eu tenho dado pessoal do colaborador, eu tenho dado pessoal da Histórico, esposa médico. dele, eu tenho dado pessoal dos filhos dele, muitas vezes para usar um plano de saúde. Aí eu estou Sim. falando de dado pessoal de criança e adolescente. Tem histórico médico, então eu vou estar tratando dado pessoal sensível. Nossa. E aí a gente faz esse apanhado todo. No RH tem muito dado pessoal e muitas vezes sensíveis de criança e adolescente, e a gente vai ter que aplicar as bases legais mais adequadas para poder fazer esse tratamento todo. Então, a gente cria todo um programa de proteção de dados pessoais. A gente começa com uma atividade de conscientização para que as pessoas entendam que não é só mais uma lei, mas é uma lei que veio para ajudar os dois lados, né, da moeda. Depois a gente passa ali para uma fase de mapeamento, onde eu vou em processo por processo, identifico atividade por atividade, para falar assim, Bruno, Jaque, quais são os dados pessoais que você trata aqui na sua área? Para que você trata? Será que tem dado aqui demais? Precisa desse tanto de dados Entendi. mesmo? Não precisa? Nossa. E aí a gente vai... É um trabalhão que a É gente uma faz no trabalheira. mapeamento. Depois do mapeamento, a gente faz ali uma atividade de analisar os gaps, para ver com quais ações que eu vou ter que entrar. Aí, muitas vezes, a gente vai ter que criar termo de consentimento para quando for aplicável o termo de consentimento. Por exemplo, criança e adolescente, é obrigatório ter o termo de consentimento dos pais ou responsáveis. Entendi. Para O poder estagiário, tratar. por exemplo. Exatamente. Então, assim... Estagiário não, menor aprendiz, né? Menor aprendiz. Eu estou falando de criança e adolescente, Sim. de novo. Então, é um trabalho que a gente faz e a gente cria toda essa documentação, porque a gente tem que ter a prova ali, né, do ônus, para a gente Como poder que foi entregar as manipulado, se evidências. foi certinho. Exatamente, passando por área por área, atividade por atividade, e constrói todo esse programa para que a gente possa atender a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a empresa vai trabalhar, por exemplo, essa parte do autoconhecimento, vai passar lá um DISC, um enneagrama, que as perguntas são todas 100% comportamentais e vinculados ao pessoal mesmo. Uhum. Como que fica esse registro? E se isso for numa plataforma externa, como que fica esse cuidado Pois do, é, Bruno. do Aí líder tem que ali? ter tem que fazer toda uma avaliação, um diagnóstico para ver como que aquilo ali está sendo tratado, qual base legal que eu apliquei, Nossa. para poder realmente ver se, ó, se tem qual a finalidade de aplicar isso. Existe uma finalidade? Porque o dado ele só é tratado se existir uma finalidade ali, agora. Não é, eu não posso pensar assim, amanhã ou depois eu posso precisar desse dado e por isso eu vou mantê-lo, vou Entendi. retê-lo aqui na empresa. Tem que ser por uma finalidade real. E a partir da finalidade, depois que eu identifico a finalidade, é que eu vou conseguir olhar qual a base legal mais apropriada que eu vou aplicar, porque depende muito da finalidade do tratamento de dados. Então, eu posso te contratar agora e eu tenho uma finalidade ali que é de você trabalhar para mim. Aí, eu posso ir lá e aplicar uma base legal que chama execução de contrato. Mas e depois que você sai? Eu posso simplesmente eliminar seus dados lá do banco de dados? Até a forma de Eu eliminar posso. tem um procedimento correto. Não, e eu tenho que manter seus dados, que eu sei que tem uma lei ali que me obriga a ter esses dados, até para eu me resguardar do direito em processo, não é isso? Uhum. E aí eu vou aplicar uma outra base legal, porque é outra finalidade agora. Nossa, Deus. Então, você fez, é um negócio realmente... E você tem pego muita situação que a empresa tem sido multada, tem sido investigada, tem dado problema? Olha, a sobre gente LGPD? tem a... Porque a LGPD teve um momento que foi muito falada. Eu até estava refletindo esses dias sobre isso, né? Sobre doenças em geral. Alguma doença é muito... Vai estar falando sobre anorexia. Aí teve uma época que foi difundido, foi falado, e de repente parou de falar. Aham. Qual que é o interesse por trás de um momento específico de um boom de uma informação? A doença continua existindo, Aham. mas parou de ser falado. Sim. A LGPD teve essa linha. Teve um momento de implantação dela que foi... Todo empresário teve tipo a NR1, Aham. todo mundo desesperado, meu Deus, LGPD. Sim. Como que tem sido o impacto das empresas hoje? Olha, eu vou ser sincera com você. A gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que fiscaliza, que publica leis, que construiu a Lei Geral de Proteção de Dados. O papel dela é de fiscalizar, não para penalizar, mas para orientar e, claro, se for preciso, vai penalizar, vai multar. Mas a Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente não tem visto ainda assim atuando, não. A gente vê as empresas grandes, as multinacionais, com essa preocupação, porque elas estão no olho do furacão ali, né?
E aí, como elas têm contrato com as empresas menores, elas acabam pedindo, exigindo desses Exigindo. menores, porque não é só ela que tem que tratar os dados, Entendi. conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela compartilha com essas empresas, É verdade. com os fornecedores, com o plano de saúde. Ela compartilha e aí ela vai exigir. Por quê? A lei trata Vai em cadeia. isso. Você tem o controlador de dados e o operador de dados. Então, o controlador, ele tem acesso àqueles dados e repassa aqueles dados para o operador para que ele possa, a mando do controlador, tratar aqueles dados. Então, as empresas falam, não quero perder meu contrato com aquele Entendi. cliente grande que eu tenho. André, vem aqui para a gente implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito mais nesse sentido de não perder negócio, de não perder contrato, do que de receber uma multa, alguma coisa pela Entendi. Agência Nacional de Proteção E de eu Dados. gosto muito de vendas, eu estudo muito precificação, né? Muito. E aí, imagina você, ó, talvez um pequeno empresário, pequeno líder de uma empresa, fecha um contrato com uma grande empresa, fecha uma licitação que você é obrigado a cumprir, se você não cumpre a licitação, vem multa. Aí, de repente, ele fala assim, então, deixa eu ver o seu programa de LGPD. Não Com tenho. certeza. Ai, Só que não estava dentro da sua precificação a implantação do programa desse. Exatamente. E ele começa pedindo ali um questionário. Chega um Sim. questionário para você responder o que, é que você tem de Simples. LGPD. Daqui a pouco ele te pede sua política de proteção de dados. Manda para mim sua política. E assim vai, sabe? Daqui a pouco ele está Entendi. exigindo que você tenha realmente um Um programa. programa Então, as empresas implantado. não veem. Quem trabalha com grandes empresas e querem trabalhar, ser parceiros de grandes empresas de multinacionais, não tem outro Tem caminho. que se posicionar. É o básico, né? Ela tem que fazer o trabalho dela para que ela se mostre. É aquilo que a gente está falando, né? Tem que ser primeiro, pareça ser e seja para que você tenha ali os resultados. Sim, tem uma fala no seu livro que é o ser, fazer E e ter. ter. O ser, fazer caminho, e ter, né? porque o ser, a gente estava falando da autoimagem sustentada e eu estava contando de mim lá, né? 10 filhos, a mais nova, a caçulinha. Então, se eu não parasse um momento para poder pensar como já uma pessoa, uma líder, e não só pensar, mas me sentir como tal, porque o sentimento tem que estar alinhado com o pensamento, né? Porque senão você não consegue ter ações coerentes. é Verdade. verdade. Aí você age de acordo com esse pensamento e esse sentimento para que você consiga obter os resultados que você quer. E na maioria das vezes a gente fala, gente, minha família me ama, mas assim, infelizmente, tudo que a minha família me entregou, tem uma frase que eu gosto muito também, que pais são os 3 P's, pais, professores e padres, que pode ser pastores. Uhum. Eles te entregam uma bagagem tão grande ao longo da sua vida. Por isso que a gente fala muito também das crises dos 30, que parece que chega aos 30 e você fala, meu Deus, minha vida, será que minha vida é algo que alguém me contou? O que está acontecendo comigo? É uma farsa. É. Show de Truman. Já viu o filme Show de Truman? Exatamente. Então, é aí que a gente tem que parar para poder pensar e refazer, recriar. Por isso que o meu Se livro reinventar, se recrie-se, né? reinventar para você poder alcançar aquilo que você quer para sua vida, não o que seus pais, seus professores, seus pastores, padres quiseram para você. Verdade. E aí, Jaque? Que bom, hein? Que Eu tô bomba. amando essa- Para trabalhar com a Essa Caixa, verdade. precisa da LGPD lá Oi, implantada. como? Tem muita a exigência da Caixa? Demais. É altíssima a exigência. Você tem que fazer curso, você tem que ter certificado, você tem que ter no seu escritório, você tem que ter todo um sistema de segurança, você tem que ter filmagem, você tem que ter código do consumidor, Legal. você tem que assinar termos. Exatamente. Por exemplo, quando o cliente, né, a gente vai fazer uma pesquisa cadastral, né, no CPF do cliente, eu tenho que mandar um termo para ele assinar. Eu não posso fazer a pesquisa, porque na hora que eu também sou correspondente bancária, né, eu não sou só a corretora do banco. A minha empresa, a Faz Morar, ela é um braço operacional da agência. Então, nós estamos ali tratando dados sensíveis o tempo todo para emprestar dinheiro, não só para aquela pessoa que quer comprar um imóvel no leilão, que é o meu carro-chefe, mas aquela pessoa que quer comprar um imóvel normal, comum, né? Uhum. Então, ela me apresenta ali todas as informações, carteira de identidade, CPF, imposto de renda, né? E eu tenho que fazer a pesquisa no Serasa, ver se o nome da pessoa está negativado ou não. Não só dela, como de todos os vendedores. Só que eu não posso fazer essa pesquisa antes de ter um termo assinado, onde ela está autorizando a gente fazer essa pesquisa. E é todo cuidado, né? E ela vai ter uma base legal diretamente voltada para esse tipo de empresa, que é a concessão de crédito. Tem uma Isso, base legal. é. Então, se ela tem ali uma empresa do tamanho da Caixa, vai ter um programa claro, de proteção de com dados, com certeza. certeza, né? Então, ela teve alguém que orientou a aplicar essa base legal quando ela faz
uma pesquisa com CPF para conceder ou não aquele crédito. Tem uma base legal para isso. Então, Legal. olha como a LGPD, ela é bacana, sim, ela veio para fortalecer. Não é só a multa. Não é só isso, ela orienta, ela vai trazer toda essa transparência que a gente fala. Tem que ter uma transparência no tratamento de dados pessoais, porque não estava tendo. A gente perdeu o poder que a gente tinha Sim, sobre as os nossos... informações. E os né? nossos dados são os nossos traços de personalidade, né? Verdade. E a gente havia perdido isso, por isso que veio a LGPD. Maravilha. E falando em grandes empresas, você quer trabalhar com a maior empresa de internet de Belo Horizonte e região, você vai ligar na Implantar Telecom, vai ligar aí agora 3141410955 e vai falar com um dos consultores da Implantar. Eu tenho certeza que você não vai mais perder a conexão. Eu sei que muitos colaboradores trabalham home office, cliente, fornecedor, tem que fazer reunião no Zoom, no Meet, e aí, de repente, a internet tá caindo, tá aquela dificuldade toda. Ligue na Implantar, eu tenho certeza que você vai ter a melhor solução em tecnologia. E voltando para cá, Andréia, você fala sobre autoimagem lesada, Aham. que é um termo que eu achei diferente, mas eu achei interessante também, que cabe tanto para o líder de área, tanto para um diretor, quanto para o dono da empresa, e até para o operacional. Sim. Quais sinais que a pessoa dá, vamos supor que eu sou o diretor da empresa, eu sou o dono da empresa, para eu olhar para o meu líder e falar assim, cara, essa pessoa aqui está com a imagem lesada, a autoimagem lesada. Sim. Acho que a principal de todas, Bruno, essa pessoa vai ter muita dificuldade de receber um feedback negativo, uma crítica construtiva, como a gente costuma falar, né? Ele tem muita dificuldade com esse feedback negativo. Entendi. E aí também de É delegar... uma defesa. É uma defesa, é uma pessoa insegura que vai ter dificuldade de delegar tarefas. Entendi. Sobretudo isso. É um grande sinal que essa pessoa dá que ela está com a imagem lesada. Entendi. É como se fosse ali uma... Não vou falar que é uma autoestima baixa, mas é uma percepção dela, uma autorreputação baixa, seria isso? Exatamente, uma autorreputação, uma autoimagem baixa mesmo. Diante de tudo que eu falo no livro, né, que a gente cresce, tem uma pesquisa que mostra que a gente, ao longo da vida dos 10 anos, a gente recebe sei lá quantos nãos para um sim. Então, não faça isso, não faça aquilo. E a gente vai construindo essa autoimagem de forma inconsciente, né, que a gente não tem consciência disso. E depois isso vai refletir nos relacionamentos, na liderança. Não tem como isso não refletir. Então, esse líder que tem dificuldade de receber feedback, que tem dificuldade de delegar tarefas, ele é muito controlador, ele tem que estar ali no controle de tudo, à frente de tudo. Ele está dando um grande sinal que ele pode ter a autoimagem lesada. Legal. Você já teve, ou já, que alguém que você olhou e falou se é algum líder, alguém na empresa, ou até alguém dos permeios das empresas que você participou, que você falou assim, nossa, essa pessoa aqui era boa de serviço, mas ela não sabia o quão grande que ela era? Teve alguém? Nossa, claro, isso é muito comum, né? A pessoa, você vê pela própria fala dela, né? Muitas vezes a pessoa vai lá e ela se deprecia, ela fala que ela não dá conta, ela coloca tudo no negativo. Inclusive, assim, tem muitas vezes, uma vez eu vi uma palestra sobre o bola murcha e o bola cheia, vocês já ouviram, né? Já. É mais ou menos isso. Ele sempre é o bola murcha, aquele que está levantando Patinho feio. o patinho feio, não aceita o desafio, fala que não vai dar conta. E isso é muito normal. É tudo isso que a gente tem falado aqui. As pessoas, infelizmente, elas precisam de voltar para dentro, refletir, se autoconhecer, né? E desenvolver e curar as feridas, né? Porque como o Márcio Michele mesmo fala, né? Um passado resolvido, ele é um futuro decidido. Nossa, que maravilha, hein? Então, olha, se você resolve as questões que estão lá no passado, o seu futuro é decidido. Maravilha. Tudo é uma consequência, né? E a energia das pessoas, né? Porque quando você fala assim, a autoimagem lesada, olha, a energia já mudou. Ela passa de uma energia para uma energia extremamente negativa e vai conspirando, né? Verdade. Verdade. E se você que é líder aí, ou dono de empresa, está na operação, quer ser líder, quer saber mais sobre liderança, nós temos um convite para você no dia 8 de dezembro, né, Andréia? Sim, 8 de dezembro a gente vai lançar, já estou até com o livro aqui, Liderança Extraordinária.
liderança extraordinária. Terceira edição, né, Terceira Andréia? edição já, nossa. E aí, sobre isso que a gente está conversando, sobre alguns temas que foram falados aqui, a gente vai ver lá completo no meu capítulo, né? Isso. O capítulo que eu escrevi, que é o Pilar da Liderança de Sucesso. Fora tantos outros capítulos que eu já estava folheando aqui. Falei, nossa, Isso. quero ler esse livro. Muito bom. Maravilha. Sensacional. Vai ter lá também a Débora Queiroga falando sobre segurança psicológica de times, a importância de você ter uma equipe segura emocionalmente para poder dar um feedback, por exemplo, também, né? Sim. Com segurança, com tranquilidade, a pessoa poder se expor. Até você que fala muito sobre isso também, a Débora fala algo interessante, que às vezes a gente pensa que o setor que tem o pior indicador é o pior setor, né? E ela falou o seguinte, na verdade, quando o indicador do setor ele é ruim, na verdade é porque existe segurança psicológica do time de colocar o erro dentro do processo. Uhum. Porque normalmente uma equipe que não tem segurança psicológica, ela vai querer ocultar E muitas erro. vezes manipular os resultados Manipular o dos resultado. indicadores, né? Que é uma realidade, infelizmente, que a gente acompanha dentro das empresas. Porque quando a gente está falando de ISO, já que você abriu aí para isso, a ISO 9001, mesmo que a empresa não queira certificar, por algum motivo ela não queira investir numa certificação, mas se ela vai fazer uma gestão para resultados, uma gestão por processo, por que não usar o melhor manual de boas práticas que a gente tem, o mais reconhecido no mundo inteiro? Não precisa de você reinventar a roda. Gente, a ISO 9001 é maravilhosa para poder transformar os resultados de uma empresa. Ela traz ali desenhado na estrutura dela o PDCA bonitinho, sabe? Você começa planejando, aí ela traz ali os itens de avaliação de contexto da empresa para poder fazer um planejamento estratégico junto com a liderança, e aí a gente está falando de planejamento, né? Depois os 6 também, que são planejamento de mudanças, depois a gente vai para o executar, que é o requisito 7 e 8 da norma, o 9 e o 10, que é a avaliação, e depois, né, melhoria contínua, porque o PDCA, ele roda esse ciclo aí. Então, se a empresa quer melhorar os resultados dela, por mais que fale, não, meu objetivo não é ter uma certificação, que não vai fazer diferença para mim ter o selo ou não, mas usar ela como o uma resultado vai referência. virar, né? Sim, para poder fazer a sua gestão, melhorar a sua gestão. É fantástica demais. Não precisa inventar roda, né, Andréia? Não precisa Aí está inventar lá. roda. E os indicadores, ela traz essa questão dos indicadores, e aí tem que criar esse ambiente para que os erros possam aparecer. Porque às vezes você vai ter um indicador ali lindo, olha, está todo mundo cumprindo o prazo de entrega, e quando você vai lá para reclamação, tem cliente reclamando que não está sendo entregue no prazo. Então, como é que uma coisa não reflete outra? Por isso que a ISO também, ela traz como avaliação ali a necessidade de você fazer auditorias periódicas, auditorias internas periódicas, para poder avaliar se o resultado da sua gestão está eficaz ou não. E tem órgãos públicos que exigem que o fornecedor tenha ISO, não tem? Gente, é o Tanto que órgão mais público tem. quanto empresas privadas grandes Empresas também, né? privadas, então, é assim, né? Esse é o básico para a empresa privada. O básico. Qualquer Grande empresa empresa vai exigir, porque ISO 9001, quando a gente está falando dela, a gente não está falando de uma empresa que vai entregar as melhores experiências, uma experiência personalizada. A gente está falando assim, olha, cliente, você vai receber aquilo que você pediu. E você fica muito satisfeito, fiel e feliz de receber o que você pediu, na hora que você pediu, com os requisitos que você pediu. Então, a ISO, 10 capítulos todos para que uma empresa consiga entregar aquilo que ela prometeu para o cliente. E a segurança para quem está contratando, que o seu fornecedor ela tem um mínimo organizado dentro da empresa, né? Para o fornecedor, para o colaborador, porque você pensa, eu estou chegando hoje para trabalhar numa empresa e aí eu fui treinada numa instrução, num Um procedimento. onboard ali, né? Você não foi embora e levou o conhecimento todo com você. Verdade. É preciso reter aquele conhecimento dentro da empresa. Então, eu vou trabalhar de forma muito mais segura se alguém falar, Andréia, está aqui o seu procedimento, é só você seguir esse procedimento. Maravilhoso. Gente, as empresas só têm a ganhar quando ela faz uma gestão baseada na ISO 9001. Verdade. Verdade. E aí, Jaque? Já passou por muito desse processo já? Ah, com certeza. Facilita bem a vida, né? Facilita. Não precisa reinventar, tá lá, é só seguir. Dá mais um programa inteiro só para falar de gestão do conhecimento aqui, né? Se Com dá. certeza. Dá Hoje mesmo. podemos fazer um outro programa para gestão de conhecimento. Maravilha. E dia 8 de dezembro a gente tem o convite também para o lançamento do Leilão e Prosa. É o livro Leilão e Prosa com Jaqueline Costa, um livro autoral, né, Jaque? Isso. Um livro incrível. Você aí que quer aprender um pouquinho mais sobre leilão, lá na Praça da Liberdade, dia 8 de dezembro, gente. Feriado em Belo Horizonte. Não tem trânsito. Você pode ficar despreocupado, despreocupada.
Vai estar tudo em paz lá. Tudo em paz. Vai ter palestra, auditório para 150 pessoas, entrada franca, custo zero, né, Jaque? Com certeza. Não tem desculpa de não ir. Não Tem tem. que ir. Eu estou muito feliz com o livro. Ele representa, assim, uma reunião das minhas histórias, da minha experiência, como que o leilão aconteceu na minha vida, né? E eu vou contando de uma forma muito leve, vou contando as experiências, né, com os clientes. E é muito bom a gente materializar aquilo que a gente faz com amor, com carinho, aquilo que a gente vivenciou, ver pessoas felizes, ver pessoas realizando sonhos. Então, vale a pena. Eu acredito que você tem que colocar na sua agenda aí o dia 8 e lá que eu quero ter o prazer de autografar um livro para você. Maravilha. A gente falou muito aqui sobre a questão do imóvel para o colaborador, mas o empresário também, Com que quer certeza. ampliar o patrimônio dele também, o leilão é uma boa forma, né? Nossa, temos vários empresários, porque é o que você falou, a diversificação em investimentos ela é fundamental. Não dá para ter, né, os ovos da galinha, né, num cesto só. E o imóvel, ele é um ótimo investimento, porque ele não perde valor, né? Então, hoje nós temos vários empresários que são investidores, nós temos pessoas que estão começando na área como uma segunda renda, e temos também as pessoas que querem comprar um imóvel para casa, para morar mesmo. Mas tem imóvel com valor mais alto ou só os imóveis baratinhos, assim? Não, tem de todo valor, É? desde 100 mil, 70 mil, a 2 milhões, 1,5 milhão. 2 milhões, a pessoa perde a casa no valor de 2 milhões. Perde. Teve uma casa em Lagoa Santa que o meu cliente comprou por 1,4 milhão para investimento e está à venda por 2,8 milhões. Nossa. Né? Então, e ela vale realmente 2,8 milhões. E você já teve algum caso já de vender casa na casa dos milhões já para algum cliente assim? Muitos, É vários. mesmo? No bairro Bandeirantes, ali na Pampulha. Recorrente. É, recorrente. Eu vendi uma casa lá por 1,2 milhão, a casa avaliada hoje aí por 5,5 milhões. Olha só. Vendi um lote ali no Vale dos Cristais. Até o meu cliente ligou esses dias por 700 mil, um lote no Vale dos Cristais. Imagina, ali em Nova Lima, né? Então, nós temos, assim, imóveis para todo mundo, tá? Entendi, para todos os perfis. Para todos os perfis. Apartamento, terreno, galpão, casa. Galpão. Galpão. Então, se vamos supor que eu quero montar, porque não tem nenhuma restrição de ser somente para pessoa física, então tem imóveis tanto pessoa jurídica quanto pessoa física Sim, também. e você pode comprar tanto quanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Na pessoa física, você pode reunir 8 pessoas e comprar junto. 8 pessoas podem reunir amigos, familiares e comprar junto. Olha só. Galpão, por Fazer um exemplo. condomínio, por exemplo, né? Normalmente Faz fala um muito condomínio. condomínio, muito comum, nós temos vários clientes. E a vantagem de estar lá no Clube do Leilão, porque são pessoas interessadas em comprar. E pessoas interessadas, inclusive, de compartilhar e de fazer esse condomínio. Nós já temos várias pessoas associadas ao Clube do Leilão que topam investir com o outro colega que está lá. Porque o clube, ele é uma comunidade para ajudar. Né? A gente quer amparar você, principalmente o empresário, ele não tem tempo. Ele não tem tempo para investigar, ele não tem tempo para fazer todas essas análises e a gente entrega tudo pronto. A pessoa tem que ter o dinheiro, né? Às vezes nem um dia falou que financia até 90%, ou então né? financia. 10% do valor. E se também não tem dinheiro, a gente orienta, faz um Pronamp. Aí consegue o dinheiro e vai lá e compra. Pode né? comprar, né? Pode também. Ué, o Pronamp, o empresário vai lá, pega o dinheiro e ele vai fazer com o dinheiro que ele quiser. Entendi. Então, ele pode... Ele pode colocar o dinheiro no caixa da empresa, Pode. usar o dinheiro na empresa e ele vai fazer um saque para ele, por exemplo, por da empresa. exemplo, né? Entendi, E aí olha ele só. utiliza outra. A vantagem do Pronamp, ele vai ficar ali 11 meses de carência. Maravilhoso. Em 11 Com meses, juros muito baixo, né? Que o com Pronamp, juros ele é muito bom, né? baixos, em 11 meses, o que aconteceu? Ele já comprou o imóvel, ele já reformou, ele já vendeu, e ele vai lá, paga o Pronamp e fica com o lucro. Meu Deus. Então, quer um negócio melhor do que esse? Então, olha, se eu fosse vocês, vinha para o Clube do Leilão. Tem que aproveitar, viu, Bruno? Porque ano que Mirou vem... no poste, acertou as estrelas. Porque ano que vem vai ficar mais difícil de entrar no Clube do Leilão. Olha Nós temos só. pouquíssimas vagas. Olha, vai ser Viu? bacana demais. Vai lá No também. dia 8 de dezembro, eu já fiz a minha inscrição. Só escrever aí, ó, cerimônia de lançamento Avantic, e você já vai poder fazer a inscrição para o lançamento do livro.
Agora, do dia 11, já vou pesquisar lá. Por Vou favor. fazer a minha, viu? Muito bom. Muito bom. E, falando em oportunidade, eu quero chamar mais uma vez aqui a Raíssa para dar um último recado para você da Implantar Telecom. Vem pra cá, E aí, Raíssa. galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Obrigado, Raíssa, pelo recado. Já que se a internet for ruim, o leilão dá ruim, porque o leilão é online, né? É Ele não é online. igual de carro que você vai para o Isso, local, não, é tudo online. A internet tem que ser boa, porque você perde o leilão. Nossa, Né? perder a conexão na hora. Vocês imaginam, você está lá, é Meu 30 Deus. segundos, a internet perdeu a conexão, você perdeu. E você só vai perder aí 100 mil, 50 mil, Meu que você Deus. poderia estar ganhando, né? Ai, meu Deus. Então, vai lá, acessa lá, Implantar Telecom, 31 41 41 0955. Andréia Gonçalves, Sim, quero querido. agradecer imensamente sua presença, uma honra recebê-la. Qual que é o recado que deixa para a turma? Quero te agradecer também, Bruno, agradecer a Jaque. Nossa, que papo interessante, sabe? Muito, nem vi o tempo passar, falar a verdade, muito bom. Olha, eu quero agradecer a todos, espero que realmente tenha sido um conteúdo, como eu disse lá no início, inspirador e transformador, que quem está nos assistindo possa realmente criar essa autoimagem sustentada para poder alcançar os resultados na vida. A gente precisa disso, né? E tem que começar da gente, não vai ser ninguém que vai olhar para a gente diferente se isso não partir de nós mesmos. Essa questão de se amar, como a Jaque estava falando, aceitar nós como nós realmente somos e não como alguém nos criou para sermos. Verdade. Essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Maravilha, muito obrigado, André. Foi ótima, viu? Suas intervenções. Jaqueline Costa, muito obrigado pela presença. Realmente, eu acho que nós temos mais 2 investidores e a nossa audiência ali investindo em leilão, viu? Com certeza. Qual que é a mensagem que você deixa para a turma, Jaque? Não. Primeiramente, eu quero agradecer, né, ao Bruno, André, essa oportunidade. Como você disse, o tempo passa. E foi tão gostoso o nosso bate-papo, que envolveu, né, liderança, sonhos, autorrealização. Ou seja, o recado que eu tenho é o mesmo que ela diz. Confie em você, se cuide, olhe para dentro, cure as suas feridas, vá lá no passado, resolva o seu passado, para que você, no futuro, tenha um futuro decidido. E, aliás, comprando um imóvel no leilão, você certamente vai realizar seu sonho para ter sua casa, né? É isso aí. Ou até fazer sua renda. Viver de aluguel, Viver de aluguel, aposentar. imagina, aposentar. Então, é agora, gente, né? O futuro, ele está aqui no hoje. Então, esse que é o recado. Pense no hoje, porque o amanhã... E outra coisa, tudo que a gente pensa e mentaliza, ele acontece. Verdade. Então, se você colocar lá no seu mural dos sonhos, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ser escritora também, Sim. não é verdade? E mentalizar, gente, o universo conspira. Verdade. E com fé em Deus, é claro. Tudo que você pode criar, você pode realizar, não é isso? Quero agradecer imensamente a sua confiança, você que é nossa audiência está aqui até agora, né? Curte, comenta, compartilha esse episódio com aquele amigo, aquela pessoa da sua equipe, aquele gestor que você sabe que precisa se curar e precisa aumentar o seu patrimônio, comprar sua casa rápido. Muito obrigado. Um abraço especial aqui hoje ao Diogo e ao Rafael aqui do estúdio, que faz com que isso tudo aconteça. Um beijo no coração e partiu pra cima. Valeu!